Estamos estudando sobre o plano de Deus para a família. E o nosso estudo hoje, o plano de Deus para a vida espiritual na família. Nós vimos no início de nossos estudos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Deus instituiu a família. Nós também vimos que o primeiro casal desobedeceu a Deus, desfigurando a imagem de Deus no homem. Mas também vimos que a imagem de Deus é restaurada em Cristo, na vida da pessoa que crê nele como Salvador, podendo assim fazer parte da família de Deus e ter sua vida transformada por ele. Nós também vimos nas últimas lições como o esposo, a esposa, pais e filhos podem refletir esta vida transformada por Cristo na família. E hoje, em nossa lição, nós veremos a importância fundamental da vida espiritual no plano de Deus para a família. Você tem sua Bíblia? Então, abra comigo 1 João, capítulo 1 e versículo 3. Lá no final da Bíblia, nós queremos ver, uma vez que nós cremos em Cristo, a nossa comunhão é com quem? 1 João 1 e 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Deus, então, nos criou à sua imagem para podermos ter comunhão com Ele para todo o sempre. Em Gênesis capítulo 3, nós lemos aquele primeiro casal, o que é que diz? Diz que eles ouviam a voz do Senhor Deus quando andava no jardim. Que maravilha pensar que o nosso Deus nos criou para ouvir a sua voz, para andar com Ele, e que a pessoa que crê em Cristo terá este privilégio para todo o sempre. Que coisa maravilhosa! Agora vamos voltar aqui para Mateus, capítulo 22, e queremos ver aqui em Mateus 22 o grande mandamento. Qual o grande mandamento? Mateus 22 e verso 37. Quando Jesus foi perguntado qual o grande mandamento, esta foi a resposta dele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, a grande comissão dada por Cristo é de amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o nosso entendimento. E este é o alicerce de uma vida, de um casamento, de uma família abençoado por Deus. É nosso privilégio de amá-lo, de reconhecê-lo como Senhor, como dono de nossa vida, de nossa família, buscando o seu reino, não o nosso, buscando a sua vontade e não a nossa. Uma família marcada por união e amor fluirá
de vidas marcadas por adoração e amor ao Deus eterno. Em Mateus 4:10, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele disse as seguintes palavras: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A maior herança que nós podemos deixar para nossa família é ensiná-la através de nossa vida a amar a Deus acima de todas as coisas, aproveitando cada oportunidade para falar dele. Estabeleça um tempo diário, um tempo pelo menos uma vez por semana, para reunir a família sob a liderança do Pai. Torne este tempo um tempo especial de reflexão bíblica, de louvor, de oração para toda a família. Em nossa igreja nós temos aquele kit de EBD, muito bom. Então você pode reunir sua família e estudar aqueles textos bíblicos, cantar aquelas músicas, orar a Deus. Tão importante esta prática em nossas famílias. Ter o culto doméstico é uma demonstração para a sua família que a presença de Deus é essencial em seu lar. Envolver sua família na igreja local é uma demonstração que a família de Deus é essencial para a sua família, para o seu lar. O início de tudo, o meio, o fim de tudo é adorar ao Deus verdadeiro em nossa vida, em nosso casamento, em nossa família, na igreja, e depois desta vida, adorar o nosso Deus para todo o sempre. Agora indo para Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 e versículo 16, interessante ver a ordem que é dada aqui neste versículo. Gálatas 5 e verso 16 diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. O Espírito Santo de Deus é o presente que Deus tem nos dado para a transformação da vida do crente e da família cristã, na medida em que a palavra de Deus é lida e obedecida. O Espírito de Deus opera poderosamente na vida do crente que obedece a palavra de Deus, nos transformando para fazer-nos mais parecidos com Cristo. E a família que demonstra o controle do Espírito de Deus em seus diversos relacionamentos irá crescer em amor e abençoar a outros. Aqui em verso 22, Gálatas 5, 22, diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, diz a Bíblia, não há lei. Em Gálatas 6 e verso 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da
fé. Agora voltando aqui para o primeiro Salmo, Salmo 1 e verso 2, nós queremos aqui ver a pessoa segundo o coração de Deus terá seu prazer em quê? Salmo 1. Vamos começar com o verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus, então, nos fez a sua imagem para podermos pensar os seus pensamentos registrados na sua palavra. Portanto, precisamos encher a nossa mente com a palavra infalível de Deus, que nos ensina tudo que precisamos para ter uma vida que agrada a Ele. Nós temos um versículo em 2 Pedro, capítulo 1, já mais no final da Bíblia, que diz as seguintes coisas. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha o que diz esse texto. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, isso é Deus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Essa é a palavra de Deus. Qual a finalidade? Para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que promessa maravilhosa! Nós temos nesta palavra tudo que precisamos para a vida e piedade, para sermos mais parecidos com o nosso Deus. Então, ao ler a Bíblia, quero lhe dar 5 dicas. 5 pequenas dicas que podem lhe ajudar a ler a Bíblia e aprender alguma coisa de sua leitura. Então procure primeiramente pecados para abandonar, ordens para cumprir, promessas para assegurar, exemplos para aprender e verdades para viver. Você vai lendo a Bíblia, procure pelo menos uma destas 5 coisas vai ter em cada passagem da palavra de Deus. Algum pecado para abandonar, ordem, promessa, exemplo, verdade. Você vai aprender e ver alguma coisa em cada texto da palavra de Deus. Ler e obedecer a Bíblia é o fundamento essencial do lar cristão. Ler e obedecer a Bíblia é um fundamento essencial do lar cristão. A família que valoriza a palavra de Deus será uma família abençoada por Ele. Voltando àquele primeiro salmo, que diz que bem-aventurado é a pessoa, em verso 3, essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor, que medita nessa lei de noite. Verso 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que promessa maravilhosa para a pessoa que realmente tem o seu coração voltado à palavra de Deus.
Agora, vamos para Colossenses capítulo 4 e versículo 2. Colossenses capítulo 4 e versículo 2. Depois de tratar dos deveres da família cristã, qual a ordem dada aqui em Filipenses 4 e 2? Olha o que ele diz. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Deus nos fez a sua imagem para podermos ter comunhão com Ele por meio da oração. A vida cristã não se resume a seguir uma lei. Muitas pessoas gostam de dizer é a lei dos crentes. Não, a vida cristã não se resume a seguir uma lei. A vida cristã, a essência da vida cristã é conhecer o Deus verdadeiro, o Deus eterno. E sendo que a oração genuína nos coloca em sintonia com Deus, é importante que oremos por tudo que Deus nos traz à memória, preparando uma lista de oração que inclua toda a área de nossa vida. Eu tenho feito isso. Eu tenho um papel. Esse papel eu dobrei no meio. E então, aqui no lado, eu coloquei todos os pedidos pessoais, o que Deus quer para a minha vida. Depois, coloquei todos os pedidos para a minha família, a minha esposa, meus filhos, pais, irmãos, parentes. Depois, coloquei todos os pedidos para a minha igreja, os que assistem na igreja comigo. E depois, no fim, eu coloquei aqui uma lista de outras pessoas conhecidas que eu tenho o privilégio de poder orar por estas pessoas. Então, o que é que eu faço? A cada dia eu tiro um pedido pessoal e oro sobre esse pedido a Deus, um pedido da minha família, um da igreja e um pedido aqui de uma outra pessoa conhecida. Para que no final do mês, que eu tenho mais ou menos 30 pedidos em cada parte aqui da minha lista de oração, no final do mês eu vou ter orado por tudo que Deus traz à minha memória. É um privilégio poder falar com Deus através da oração. Agora, a orar, eu quero lhe dar 6 dicas. Lhe dei 5 para estudar a Bíblia. Quero lhe dar 6 dicas aqui ao orar a Deus. Primeiramente, prepare-se para estar com Deus. Nós precisamos parar, nos preparar para entrarmos na presença de Deus. Salmo 46 e 10, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeira dica. Segundo, confesse seus pecados a Deus. Logo no início, pare e depois fale com Deus. Arrependa-se dos pecados para que possa ter o perdão de Deus. A Bíblia nos diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A terceira dica, adore a Deus na beleza de sua santidade. Você parou, se preparou, confessou os pecados, agora passe um tempo adorando a Deus, louvando a Deus, falando para Deus de quão maravilhoso Ele é. O salmista diz em Salmo 29:2, adorai o Senhor na beleza da santidade.
A quarta dica: agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus pelas coisas boas que Ele lhe dá. Agradeça a Deus também pelas dificuldades. Nós lemos em Efésios 5:20 as seguintes palavras: dando sempre graças a Deus Pai. Por tudo, deixa eu repetir, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos agradecer a Deus por tudo, porque Ele é soberano, Ele está em controle de todas as coisas. Quinta dica: peça a Deus para suprir as suas necessidades e as necessidades dos outros. É importante colocar diante de Deus as nossas necessidades, as necessidades de outras pessoas. Nós lemos em Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então peça a Deus, Ele promete nos dar aquilo que necessitamos. Nem tudo que eu quero, mas tudo que eu necessito. E a última dica: medite no que Deus quer lhe ensinar. Você leu a Bíblia, você procurou pecados para abandonar, ordens, promessas, exemplos, verdades para viver. Você orou a Deus, se preparou, confessou seu pecado, adorou a Deus, agradeceu a Deus, pediu a Deus aquilo que necessita. Agora, no fim, é importante meditar. O salmista diz em Salmo 1:2, nós já vimos isso: a pessoa bem-aventurada é aquela pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, reflete, pensa de dia e de noite. Então, a oração a Deus é a respiração do cristão. Através da oração, nós aprofundamos a nossa comunhão com Deus. A família em sintonia com Deus será uma família espiritualmente forte e abençoada por Ele. Leia a Bíblia, ore a Deus. Duas coisas fundamentais para o nosso crescimento espiritual. E agora o nosso último texto, voltando aqui ao Antigo Testamento, em Josué 24:15, o que Josué disse à nação de Israel que ele e sua família fariam. Veja aqui as palavras de Josué, começando no verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa de Josué serviremos ao Senhor. Então, alvos são importantes para ajudar a família a mirar em valores eternos, tendo como objetivo principal amar e servir a Deus como família. Então, estabeleça alvos para o seu relacionamento com Deus, sua vida como casal, alvos para a sua família, os seus filhos,
seu relacionamento com os irmãos na igreja, seu relacionamento com as pessoas na comunidade. É muito importante estabelecermos alvos. A Raquel e eu, minha esposa, nós estabelecemos alvos a cada ano para as nossas vidas. Que nós temos os nossos alvos para com Deus, como nós gostaríamos, estamos orando que possamos crescer no Senhor Jesus. Alvos para nós em nosso casamento, alvos para cada um de nossos filhos, para os nossos pais. Temos também alvos para a igreja, as pessoas na igreja, o andamento da igreja. E também temos alvos para a comunidade onde Deus tem nos inserido. Então é importante. Todo ano nós traçamos alvos e no ano seguinte avaliamos aqueles alvos. Será que alcançamos os alvos? O que é que Deus deseja de nós neste ano que virá? Muito importante, então, estabelecer alvos como família. O plano de Deus é que a família cristã venha espelhar a sua imagem, espalhar o seu reino para a sua glória. Lembre-se lá no início da Bíblia, Gênesis 1, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E em verso 27 ele diz que ele fez homem e mulher à sua imagem. Aquele primeiro casal feitos à imagem de Deus. E em verso 28 de Gênesis 1, ele diz o que? Multiplicai-vos, enchei a terra. Para que o reino de Deus espalhe por toda a terra. Para que a imagem de Deus seja refletida em toda a terra. Este é o plano de Deus. Importante então é que tenhamos alvos para alcançar estes planos. Como está a sua vida espiritual? Você está enchendo a sua mente com a palavra de Deus? Ou será que você está enchendo a sua mente com as coisas deste mundo? Você reserva tempo a cada dia para ler a Bíblia, para orar? Ou só tem tempo para assistir filmes, novelas, esporte, apps no celular? As pessoas ao seu redor diriam que você hoje é mais parecido com Cristo? Ou o mesmo que você era antes de conhecer Cristo? Quais os alvos principais da sua vida? Ganhar dinheiro? Possuir casas, carros? Ou viver para Cristo? Você realmente ama a Deus acima de todas as coisas? Jesus disse em Mateus 16 e 26: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você não tem tomado Deus a sério em sua vida, se você tem procurado fazer a sua vontade, viver do seu jeito, não é tarde demais para arrepender-se de seus pecados e clamar pela misericórdia de Deus em sua vida. Só Ele pode purificar a nossa vida. Só Ele pode transformar o nosso coração. Entregue
a sua vida a Ele, pois Deus deseja que você e a sua família andem com Cristo, cresçam nele e sejam usados e abençoados por Ele para a glória dele. Tão importante a vida espiritual na família cristã. Agora, na próxima lição, nós veremos outro assunto importante para toda a família: o plano de Deus para as finanças, para o dinheiro na família. Deus tem muito a nos ensinar quanto ao dinheiro, ao uso das finanças que Ele nos dá. Até lá.